A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mário Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem, venha fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando verdadeiro e genuíno evangelho e nosso projeto Missão Atalaia, onde visa as obras assistenciais, sociais, para cuidar dos órfãos e das viúvas. Vai ficar a chave Pix na descrição do canal e no primeiro comentário fixado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem puder contribuir, Deus abençoe e multiplique em dobro, em triplo na tua vida. Amém? Sexta-feira hoje, último dia da série Palavra Missionária, né? De segunda a sexta, Palavra Missionária. Hoje nós vamos aqui em João, no capítulo 11, no versículo 43 em diante, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui do que? De Lázaro, tá bom? Vamos lá. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Antes de a gente explicar esse texto aqui, quero agradecer, Deus abençoe a vida de cada um. Ontem estive ministrando a palavra, pregando a palavra do Evangelho na de Belém, aqui no bairro de Marcilac, né, onde eu congrego. Aí deram a oportunidade e Deus abençoe a vida de cada um nessa igreja. Deus bradou fortemente através do teu Santo Espírito ontem. Glória a Deus, foi impactante para mim, né? Você vê, a gente sobe no púlpito para falar, faz um esboço, né? E Deus fala diretamente com as pessoas. E eu percebi isso ontem, né? Que a palavra foi ministrada ali e pessoas foram impactadas. Isso é o poder do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Aí eu fiz um esboço, segui ele, mas o que eu tinha em mente foi revelado outras coisas lá e assim Deus bradou no coração de cada um que necessitava daquela palavra, né? Deus abençoe a vida de cada irmão que esteve ontem, aqueles que não estiveram. Não estou conseguindo gravar as pregações, né, por falta de equipamento, mas Deus proverá, né? Vamos lá. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Então o que? Constitui uma ordem dada por Jesus ali, pelo Criador, tá? Criador dos tempos, que né? Jesus falou: Lázaro, sai para fora. É o que? Uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Então já entendam bem aqui, a autoridade do crente é uma ordem, né? Quando você for a ministrar sobre qualquer pessoa por cura, libertação, até se Deus tocar no teu coração, você querer orar por uma pessoa que já faleceu e ela para ressuscitar, eu creio em milagres, tá, gente? Se eu não cresce em milagres, eu não creria em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo fez tanto milagre que se eu falasse, não, eu não creio muito em milagre, então estaria fazendo o quê? Né? Estaria crendo em quê? Então isso aqui, o que acontece? Considerando que ele é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, né? Se ele não tivesse chamado Lázaro pelo seu nome, né? Então ele chamou Lázaro pelo seu nome, então é diretamente. Eu vejo isso aqui com grande expectativa de vida para o chamado de cada crente. Por quê? Aqui Jesus estava... o que tem a ver isso aí, irmão? O milagre de Lázaro? O que tem a ver é o seguinte. Porque quando nós somos chamados, é pelo nosso nome. Aquele que tem um chamado é pelo seu nome, é individual, é separado ali pelo reino, por Deus, né, para cumprir grandes obras sobre essa terra. Jesus era filho, e quando ele chama Lázaro, havia um propósito sobre essa ressurreição de Lázaro. Vamos ver? Vamos lá. Entendeu? E o defunto saiu, quem? O defunto quem? Lázaro saiu.
constitui o maior milagre da história humana. Eu também considero. Por isso que nós estamos falando. Esse chamado de Lázaro, essa autoridade, essa ordem, né? Jesus disse que farei coisas igualmente a mim ou maiores que a mim. Então é o seguinte, é pela fé, né? Irmão, mas aí você quer comparar nós com Jesus. Jesus disse que farei coisas grandiosas como ele ou maiores que ele fez. Basta ter o quê? Ter fé, né? Então devemos orar pelos mortos, se Deus tocar no teu coração, né? E se o milagre acontecer, glória a Deus. Já teve casos de pessoas que morreram e voltaram à vida novamente, né? Então a gente eu mesmo já ouvi casos assim. Então devemos orar? Sim, devemos orar por todos, em todas as circunstâncias e todas as situações. Mas eu não venho dizer aqui só da ressuscitação de Lázaro, que Lázaro ressuscitou ali. Eu venho falar do que? De uma autoridade espiritual que o crente vem perdendo ao longo do tempo. O cristão hoje em dia, ele perdeu essa autoridade, né? Então ele vai ministrar, eu percebo, né? É uma coisa meio mecânica. E não tem mais aquela unção, aquele ímpeto espiritual. Vou te contar um caso para vocês rapidinho aqui do que aconteceu comigo. Estava eu num culto, numa Assembleia de Deus, e onde eu fazia um trabalho missionário lá, ajudava os irmãos, né, levantando a obra lá e cuidando lá ajudando o meu amigo evangelista, né, a cuidar da obra, um amigo meu, e ele estava à frente da obra. E aconteceu o seguinte, eu estava lá no banco, lá normal, lá o culto, lá e teve uma oração. No meio dessa oração o Espírito Santo me tomou. E eu, cheio ali do Espírito Santo, não entendi muito aquilo, sabe? Aquele negócio, aquele furor, aquele sentimento. Eu olhei para trás. O Espírito Santo me fez olhar para trás, nos bancos que estavam atrás. E me tirou. Quando eu vi, eu já estava de frente ao lado de uma mulher, né? Ao lado de uma senhora. E a senhora orava com muito fervor ali, né? E muita tristeza também. E eu não sabia o que era. Eu coloquei a mão ao ombro dessa senhora e o Espírito Santo falou: ministra a cura na coluna dela. E eu coloquei a mão no ombro dela e falei: em nome de Jesus, com toda a autoridade, em nome de Jesus, no poder, no nome de Jesus, essa dor da coluna cessa agora, em nome de Jesus. E voltei para o meu lugar. Repreendi aquele mal e voltei para o meu lugar. Acabada a oração, a mulher levantou a mão. E aí o irmão lá deu, o irmão evangelista, deu, Valdomiro, o nome dele, irmão Valdomiro, deu oportunidade para ela, falou: você quer falar? Eu quero falar uma bênção. Aconteceu uma coisa agora aqui. Aí o irmão falou: pode falar. Deu o microfone, ela foi até a frente e disse: eu vim para cá me arrastando, pedindo a Deus que eu fosse para a casa do Senhor hoje, o Senhor me curasse. E Deus usou o irmão ali, eu não conheço, nem sei quem é, primeira vez que eu venho nessa igreja, e Deus usou o irmão e eu estou podendo abaixar. E abaixou para lá, abaixou para cá. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu disse: o poder de Deus é grande, mas a autoridade que foi me dada naquele momento é uma coisa assim não tem explicação, eu não consigo explicar o que é. Para vocês verem que Deus opera no meio dos seus ainda. Deus usa a mim, usa você, Deus vai usar quem Ele quiser. Mas que o milagre vai acontecer, que a cura, a libertação vai acontecer, vai. É o que Jesus fala aqui. Clamou com grande voz, quer dizer, uma ordem. Sai em nome de Jesus. É o que nós temos que fazer.
E o defunto saiu, né? Tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Quer dizer, automaticamente eu creio nessa parte de que Lázaro não estava com as pernas envoltas, presa uma na outra, né? Devia estar enfaixada, mas não presa para ele poder sair, né? Alguns levantam a tese que Lázaro estava com a perna toda enfaixada, e saiu um fala que só se Lázaro saiu pulando, o outro fala só se Lázaro saiu levitando. Eu creio o seguinte, que as pernas estavam enfaixadas sim, né? Como era costume naquela época, sepultar os mortos daquele jeito, mas eu creio que ele estava com as pernas separadas, tá bom, gente? Vamos lá. E o seu rosto envolto num lenço. Então era colocado o quê? Um lenço, um pano, né? Um pano sobre o seu rosto que provavelmente ele removeu parcialmente. Tá. Então tirar o rosto. Então cobria-se o rosto também com um pano, tá bom? Disse-lhe Jesus, dele, desligai-o e deixai-o ir. O que refere-se aí? É óbvio que é as mortalhas, né? Que é as faixas que estavam lá tiradas do seu corpo. Lázaro foi chamado do paraíso. Isso também eu creio, porque se Lázaro estava morto e era salvo, ele o que ele tinha? Morreu em Cristo, crendo em Cristo, era amigo pessoal de Jesus Cristo, tudo, né? Jesus tinha um grande apreço por ele, né? Tanto é que Jesus chorou, né? Jesus chorou, diz aí que na passagem anterior aqui, já mesmo dentro do contexto de Lázaro, que Jesus chorou. Então, Lázaro passou o quê? Podemos imaginar o que Lázaro passou por 4 dias ali, tá? No paraíso, no chamado do paraíso. Então, Lázaro estava lá. Agora imagina que a mente, como é que foi bradada a voz de Cristo lá no céu, dizendo para Lázaro voltar ao corpo, voltar à vida, né? Já pensou como é que não foi isso? Imaginando assim, a voz de Jesus estrondando o céu e Lázaro retomando a vida. Eita, coisa linda, né? Por isso que acho que o maior milagre, um dos maiores milagres que a Bíblia tem, né? É isso aí. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, ali é o propósito, tá, gente? O propósito é o quê? Através desse milagre, muitos creram. Então, muitos creram, ó. Jesus diria mais tarde, bem-aventurados os que não viram e creram. Quer dizer, esses que não viram. Nós não vimos, mas nós cremos. Então, somos o quê? Bem-aventurados. Você é uma pessoa bem-aventurada, porque se você crê que Jesus operou todas essas curas, esses milagres, que Jesus ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o terceiro dia, curou os enfermos, leprosos, os coxos, mancos, olha, cego, surdo, mudo. Se você crê em tudo isso daí, você é bem-aventurado. Você não viu, você não estava presente na época de Jesus, mas você crê. Então você é bem-aventurado. Isso está lá em João 29, tá? Capítulo 20, versículo 29. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Aí você vê como é que pode. Muitos creram em Jesus, mas teve quem não crê, quem não creu, quem não acreditou. Já pensou você vê um milagre desse de um cara que está morto 4 dias, saindo, andando de dentro do túmulo, vivo, né? Imagina Lázaro como já não estava seu corpo ali, né? O corpo físico, né? Já em estado bem avançado, com 4 dias já. Você imagina quanto ainda há pessoas incrédulas, né? Pessoas que nem se fazendo como Tomé creem. É perigoso, é um milagre acontecer na vida dela, na família dela, num filho dele, numa esposa, num irmão, numa mãe, num pai, e essa pessoa ainda continuar sendo incrédulo, né? É difícil, né? É difícil, mas tem pessoas assim, tá bom? E o que é que eu venho trazer com essa mensagem de Lázaro? É a autoridade espiritual que nós temos que buscar. Que Jesus disse, farão coisas igualmente a mim ou maiores que ele. Então é o seguinte, essa autoridade nós temos que
professar essa nossa fé. De que maneira? Orando um pelos outros, sim, intercedendo um pelos outros, clamando aos céus, dando ordem para que expulsemos demônios, dando ordem para que as enfermidades vão-se embora, para que as pessoas tenham cura, libertação, transformação de vida. É esse o propósito que Jesus quis dizer. Por isso que muitos creram, mas sempre vai ter os que não creram. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã é sábado, dia de vídeo, tá entendendo? E domingo é domingão, dia de oração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. E um ótimo final de semana.